Eu estou ali, ligou o quê? Agora que eu entendi o fogo. Ei, ontem a mensagem foi aquilo ali, ó. A mensagem ontem foi aquela. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia. Glória a Deus pela sua presença. Glória a Deus pela sua vida. É bom ver pessoas que nos visitam, que estão aqui pela primeira vez. Pessoas que nos honram com a presença. Como é bom. Ver a Nilma aqui é bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Para todos sempre. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então lhes perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não o conhecem a mim e não conhecem o meu Pai? Se conhecesses a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essa palavra perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a hora. Até aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, muito obrigado porque o Senhor verdadeiramente é bom. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor é eterna. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Pai, que a palavra do Senhor que há de ser pregada hoje, Senhor, seja rema, seja instrumento, venha trazer direção, graça, fortalecimento. Pai, que a tua mão, que a tua graça, Pai, seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, preste muita atenção. Eu pretendo ser bem breve. Talvez eu gaste 30 minutos nessa mensagem no máximo. E eu queria muito aprofundar no seu conteúdo. Então talvez o tempo seja resumido, mas a profundidade não. Amém, irmãos? Permita que a palavra encontre um coração preparado, um coração terra fértil. Obrigado, querido. Aqui nós temos um discurso. De novo Jesus lhes falou, plural. Jesus estava conversando com muitas pessoas. Com quem ele estava conversando? Se você for lá no no capítulo 8, verso 3, está descrito assim, ó: Então os escribas e fariseus, ou seja, os escribas e os fariseus estavam ali provocando Jesus, meio que colocando Jesus à prova e o arguindo. Então Jesus pega, de novo, ou seja, depois de já argumentar muitas coisas, ele vem de novo, ele vai dizer algo. E ele vai dizer: Eu sou a luz do mundo.
Queridos, eu postei hoje na rede social, não, essa frase não é minha, ela não tinha propriedade, então do jeito que eu recebi eu postei. Jesus não precisa de psicólogo, nós não precisamos de psicólogos, nós não precisamos de ciência, nós não precisamos de um profissional a não ser do carpinteiro. Claro que a gente pode usar a ciência a nosso favor, irmãos, mas verdadeiramente o que nós mais precisamos é do carpinteiro. Está entendendo? Quem é o carpinteiro? Cristo. Cristo. Amém? Papai é o dono da oficina, irmãos. Dono da marcenaria. Carpintaria. Queridos, a gente precisa pensar sobre isso que Jesus vai dizer. Eu sou a luz do mundo. Irmãos, ele não está dizendo eu sou a luz da igreja. Eu sou a luz do mundo. Eu e você não somos chamados a brilhar aqui dentro, irmãos. Nós somos chamados a ser luz aonde há trevas. É para clarear, é para expandir, é para dissipar as trevas. Eu sou a luz do mundo, eu sou, é uma afirmação. É tão gostoso quando você vai estudar quantas vezes Jesus disse, eu sou. E ele remete ao Pai. Moisés chega para ele, mas Deus, como é que eu vou falar com o faraó? Quem é o Senhor? Diga a ele que eu sou enviou a vós. Eu sou o grande eu sou, ponto. Irmãos, quando a gente consegue flertar em muitos pensamentos, viajar na maionese errada, será que Deus existe mesmo? Será que eu não estou imaginando coisa da minha cabeça? Permita ver quantas vezes Deus já foi com você, quantas vezes Deus já te livrou, quantas vezes Deus já te sustentou, quantas vezes Deus já falou. Irmãos, Deus cria esse homem para relacionamento e a gente precisa pensar isso. É necessário pensar isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Tem algumas pessoas que não seguem. Olha, tem quem segue e quem não segue. Mas quem me segue não andará nas trevas. Irmãos, preste atenção. Não andará nas trevas. O texto não diz assim, talvez não vá andar em trevas. Vai que tenha a graça de não andar em trevas. Não há dúvida. O nosso Deus não há dúvida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu entendo isso, quem me segue não andará em trevas. Sabe qual que é o problema? A maioria das pessoas vão à igreja, abraçam uma denominação religiosa e acha que agora está resolvido e esquece de relacionar. Essa frase não é minha, ela é do pastor Luiz Hermínio. Vir à igreja é como vir a um restaurante e você só pegar o menu e comer o menu. Nós não viemos aqui comer o menu ou o cardápio. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Se cortar essa gravação aqui, dá uma heresia. Depois vão falar que eu sou herético. Irmãos, esse papel aqui, isso aqui não é eterno, não. A minha palavra jamais passará. Não está falando do papel, não. Não está falando do papel. Você acha que essa Bíblia aqui não vai estragar, não? Vai, irmão. Vai apodrecer. Vai mofar. Vai deteriorar. Já está bem surradinha. É porque eu uso, né? Então, queridos, eu preciso entender, quem me segue não anda em trevas.
Olha a mensagem que eu preguei domingo atrasado, sem ser o domingo passado. Eu falei sobre uma forma que a igreja se porta. Eu falei aqui que o Senhor não virá salvar a igreja. Esse pastor é meio doido. Não, irmãos, Deus não vai vir salvar a igreja. Jesus já veio e já salvou. Ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar. E nós não estamos aqui perdidão, não. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Ou não? Nós precisamos entender e discernir os tempos. Quem me segue não anda em trevas. Irmãos, eu saio daqui, desço aquela escada, sabendo que eu habito em luz. E sabendo que todo lugar que eu piso, a planta do meu pé é o Senhor que me dá. E eu tenho convicção do favor do Senhor. Não quer dizer que não tem enfermidade e que eu tenha risco de um homem mau. Mas não é sobre isso que governa a nossa vida, irmãos. Não é sobre isso. Irmãos, o que o homem mau pode fazer a um homem que já morreu? Nada. Porque aquele que já está morto em Cristo, nada pode tocá-lo. Nada pode tocá-lo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Aquele que perder a sua vida por mim, há de encontrar. E continua o texto, pelo contrário, terá luz. Irmãos, Jesus não quer apresentar para nós e somente mostrar que Ele é a luz. Nós vamos ter luz, não é luz própria. Você não é vagalume, você não tem luz própria. Mas a luz do nosso Deus, ela chega na nossa vida, ela completa a nossa vida. E não andamos em treva, irmãos. Irmãos, todo lugar que eu chego, a luz chega. Porque há uma luz que não é minha que chega também. Amém, igreja? Quando eu chego, irmãos, se apagarmos essas luzes aqui, fica tudo escuro. Mas é só um clique, puf, a luz chega. É a mesma verdade quando nós estamos num ambiente de trevas. Quando nós chegamos, o inimigo, sai. Tem que sair, irmãos. Irmãos, a gente precisa discernir as coisas espirituais, irmãos. A religião inventa um monte de coisa aí. Nós vamos fazer uma campanha de libertação, 7 elos aqui, irmãos, 7 quinta-feira. Sabe por que faz isso? Para trazer você para a igreja. Desculpa a palavra, irmãos, que é preguiçoso e não vem durante a semana. E entende que não precisa vir durante a semana. Aí a gente faz uma campanha de libertação e aí joga um peso em cima de você e fala que você precisa ser liberto. Se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Somos livres. Mas somos livres e responsáveis pelas nossas decisões. Se andamos em trevas, cadê a nossa liberdade? Que liberdade é essa? A liberdade que eu tenho é para me fazer eu mesmo escravo da cruz de Cristo. Eu mesmo, irmãos. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu desse testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim. Irmãos, olha aqui, eu sei de onde vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Eu preciso aprender com Cristo. Irmãos, eu já disse que a igreja não é essa parede, a igreja ela é feita de salvos. Salvos. Nós temos convicção de uma salvação. Se você acha que você vai para o céu porque você é gente boa, não é sobre isso. Se você acha que vai para o céu
porque você faz tudo certinho, não te leva para o céu. Quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões com ele. E naquela cruz ali havia ali um homem mau, um ladrão. E ali ele entendeu que ali do lado dele verdadeiramente estava o Cristo, o Filho do Deus vivo. Havia ali uma obra de Deus. E à medida que ele recebeu aquele ente que estava do lado dele, entendendo que ele era o Cristo virou para ele e falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não fez nada de bom, mas ele entendeu. Nós precisamos entender o nosso lugar na cruz. A cruz de Cristo era minha e sua, irmãos, era nossa. Mas ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Não é sobrevivermos a nossa vida, irmãos. Não dá para viver a nossa vida. Parabéns para você que está aqui. Domingo não é dia da família, é dia do Senhor. Isso para a reunião dos santos, para a comunhão da igreja. E Jesus vai dizendo: vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, não sou eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Ah, queridos, como isso aqui é legal. Irmãos, Jesus não nasceu por vontade própria. Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Então, Maria, pelo Espírito Santo, concebe Jesus. Jesus no Espírito Santo opera maravilhas. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele vai ali agir sendo Deus, pela ação do Espírito Santo. E eu e você precisamos entender algo aqui. Se há um anseio, quando Jesus sentia desprovido das suas forças, da sua conexão com Deus, porque ele estava ali 100% homem, ele buscava a oração. Pai, fala comigo. Pai, Pai nosso. Porque nós ansiamos essa conexão, nós precisamos do nosso Deus. Queridos, precisa ser algo muito claro, essa necessidade dessa conexão. E Jesus sempre mostrou, a Bíblia é tão clara, e Jesus se retirou para orar. E Jesus ali e tal, e tantas coisas vai dizer, muitos textos. A gente retira uma vez, às vezes nem todos os domingos, e quer sentir nutrido, alimentado. Irmãos, nós vivemos algo estranho, como um ser espiritual. Nós precisamos pensar o que é a nossa vida espiritual. Aqui Jesus está dizendo algo sobre ali os fariseus, sobre a sua identidade. E as pessoas falam assim: você é cristão mesmo? O que o mundo lá fora fala de você? Você é um frequentador de igreja? Você só é um frequentador de igreja? Quem dá testemunho de você? Quem é você na internet? Quem é você no seu quarto? Quem é você com seus colegas de escola? Quem é você no seu local de trabalho? Quem é você na hora do troco errado, a maior que você recebeu mais dinheiro? Quem é você? Quem é você quando uma pessoa te insulta? Quem é você quando uma pessoa te xinga? Quem é você quando uma pessoa te faz mal? Quem somos nós? E Jesus, de uma maneira convicta, eu e o Pai. Eu e o Pai. Eu e o Pai. E você?
Irmãos, Deus sabia que a gente precisaria e que a gente não daria conta. E eu vou te falar uma coisa, preste muita atenção. Não dar conta, não há problema algum. O problema é ter medo das trevas. O problema é achar que vai para o inferno, já tendo entregue a sua vida para Jesus. O problema é não ser luz em meio às trevas. Eu já falei isso aqui, mas é bom repetir. Antigamente os pais comemoravam quando os filhos passavam no vestibular. Hoje nem tem isso mais, né? Virava lá na igreja e dava testemunho. Meu filho passou na faculdade. E ali, quando era lá no 8º período, vinha a prova. Meu filho desviou, pastor. Hoje, e essa pesquisa deve ter uns 10 anos. Hoje, primeiro mês já desvia. Já é contaminado pelo ambiente. Basta um mês de provocação do mundo para se desviar. Aí eu pergunto, será que se desviou ou nunca foi luz? Nunca viu a luz? Vocês julgam segundo a carne. Eu, Jesus, não julgo ninguém. E se eu julgo, verso 16, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. A decisão não é só minha, eu e o Pai estamos coladinhos. Verso 17. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Pela lei, para se condenar alguém, 2 pessoas teriam que dar testemunho. Então Jesus está mostrando aqui, olha, eu estou de acordo com a lei, porque além de mim tem um Pai. Verso 19. Então eles perguntaram, onde está o seu pai? Cadê o seu pai? Cadê seu pai? Cadê aquele que dá testemunho de você? Aquele que dá testemunho de você está aqui. Eu não estou falando de um pai terreno. Aquele que pode falar assim, filho, eu tenho orgulho de você. Como eu vejo o seu crescimento. Como é bom ver a sua maturidade. Como é bom, filho, ver você crescer. Como é bom, filho, ver você entender. Onde está o seu pai? Onde está aquele que atesta o seu testemunho? Que fala verdadeiramente é uma mulher de Deus. Verdadeiramente é um jovem de Deus. Verdadeiramente é um homem de Deus. Quem diz isto de você? Vocês não conhecem. Jesus respondeu ainda no verso 19. Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Eu vou trazer isso aqui para nós. Se não tem quem fale de você, se não tem quem testemunhe de você, o seu testemunho não é válido. Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai? Se conhecesses a mim, também conheceria o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Queridos, a gente precisa entender algo aqui muito profundo nesse texto. O próprio Deus sabia que nós não daríamos conta de muitas coisas. E tal como ele, o Pai, tinha uma necessidade de conexão, ele diz, quando ele foi assunto ao céu, eu vou para junto do Pai. E quando eu for para junto do Pai, eu vou enviar outro igualzinho eu, com as mesmas características. Quem veio, irmãos? Veio para quê? Espírito Santo. O Espírito Santo.
Alguém que testemunha de você, querido. Alguém que te conhece no seu íntimo. Alguém que intercede por você junto ao Pai. Mas o nosso testemunho precisa ser verdadeiro diante dos homens. Porque se nós, queridos, não estivermos diante do homem em retidão, o Espírito Santo não vai nos honrar diante do Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de oferta. O que é caixa de oferta? Gasofilácio. Onde que Jesus estava? Dentro. Ah, pastor, esse negócio de igreja, não preciso não. Não. Se Jesus é um exemplo para você, ele estava dentro. Dentro. Quando ensinava no templo, ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Queridos, preste atenção. Quando nós nos posicionamos para ser luz do mundo, você vai ser provado. Sabe por quê? Hoje eu estava falando aqui na escola bíblica. Sabe por quê? Preste muita atenção. Sabe por quê que muita gente não vem à escola bíblica? Sabe por quê que muita gente não vem ao culto de quinta-feira? Sabe por quê que muita gente oscila no culto de domingo? Porque não tem sede. Porque não tem sede. A palavra do Senhor diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Queridos, quando nós somos luz lá fora, quando você encontra um testemunho de Jeová e ele te dá um banho de Bíblia lá fora, você fica com vergonha. Aí você fala como um bom mineiro, né? Nu! Deixa eu dar um jeito de aprender mais. Quando você encontra... alguém que já pregou para um budista? Alguém que já teve uma experiência com um budista? Um budista, ele pega você e fala assim para você assim: se você quer falar de Deus com base nisso aqui, você esquece. Isso aqui para mim não serve para nada. Conversa com um budista agora. Sabe o que faz a diferença para ele? É a sua vida. Quem dá testemunho de você. Quando você é carta aberta, é viva. Aí nós não fazemos muita diferença lá fora. Somos mais um no meio da multidão. A gente não tem muita sede. Ah, pastor, mas eu leio os versículos que o senhor me manda, eu leio mais uns 2, 3, até de vez em quando eu leio uns textos aí. Irmãos, preste atenção. Quantas vezes você comeu hoje para alimentar o seu corpo? No mínimo 3 vezes hoje. Você quer alimentar espiritualmente como? Como? Uma vez a semana, 3, 4 vezes ao mês. Meu povo perece por falta de conhecimento. Ficamos desnutrido, fragilizado, fraco. Queridos, preste muita atenção, você vai entender depois. Essa mensagem tem tudo a ver com os dias de hoje. O pastor está falando assim porque ele deve estar chateado que o culto de quinta-feira é pouca gente. Ele deve estar chateado que a escola bíblica é pouca gente. Câmbio, deixa eu falar para você. Eu continuo fazendo escola e pregando para 1, para 2, para 10. Não é sobre quem não vem, é sobre quem vem que a gente faz. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançaremos fora. Irmãos, nós acolhemos todos aqueles que vêm. E a palavra é pregada com a mesma base, com a mesma verdade. A gente precisa entender os dias. Alguém viu falar sobre guerra aí?
Você acha que essa guerra de Israel está comunzinha igual às outras? É só mais um tiro? Não, não, irmãos. Você já imaginou que o prefeito de Belo Horizonte está lá em Israel, está debaixo da terra, dentro de um bunker escondido? Não sei se ele já conseguiu sair, mas espaço aéreo está fechado. Não sai, irmãos. Tel Aviv, que é a capital de Israel, que é um negócio inabalável, tamanha tecnologia de Israel, já foi muito atingida. Já tem pessoas lá mortas, irmãos. Até hoje de tarde era 13. Quando eles falam que é 13, para mim é 130. Quando eles falam que é 130, para mim é 1.300. Os dias de hoje não são os dias de ontem, irmãos. Os dias estão muito diferentes. Não precisa atestar a sua idade, mas nós que somos mais das antigas, dos 40 para cima, sabe quantas coisas nós já vimos transicionar nessa vida. E nos próximos 5, 10 anos, preste atenção você que está nessa faixa, nós vamos ver coisas que nós levamos 40, 50 anos para ver em 5. Sabe por que os nossos filhos já nascem assim? Ó? Qualquer menininho pequenininho já sabe fazer isso aqui. Ó. Ninguém faz assim para tirar foto, porque eles já estão totalmente imbuídos aos dias de hoje, a tecnologia de hoje. Os dias são bem diferentes. O que eles recebem é bem diferente da gente. Há uma condição para os dias de hoje, mas a verdade do Evangelho ela é a mesma. Grandes trevas se aproximam. Grandes trevas. Vamos trocar essa pilha aqui, João? Pega para mim a outra aí, fazendo favor. Acho que é essa pilha aqui. Queridos, eu e você precisamos pensar a respeito dessa caminhada. Em Colossenses 1:27, não precisa abrir, vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Cristo em nós é a esperança da glória. Pastor, mas nós sabemos pela palavra que quando Jesus morreu, ele foi assunto ao céu. E aí nos foi dado o Paráclito. O senhor acabou de falar isso. Como é que o senhor fala que agora Cristo em nós é a esperança da glória? Você entende isso ou não? Se entende que lê, como se diz lá, Lucas, parece Lucas, esqueci quem agora. Entende tudo, né? O eunuco lá de Dona Candace, né? Quando nós entendemos que Cristo em nós é a esperança da glória, de que forma que isso se dá? Como que Cristo em você é a esperança desses dias? Queridos, veja bem, eu falei que outro dia, Deus não vai usar Paulo, Deus não vai usar Pedro hoje, encarnado. Pedro, Paulo, os profetas, todos, cada um do seu tempo, Davi, foi para aquele tempo. Mas Deus requer de nós hoje, de mim e de você, um posicionamento dos nossos dias. Porque é nós hoje, é eu e você, é a luz de Deus em nós, que vai trazer proteção, que vai trazer graça. Eu e você carregamos a luz que o mundo não tem. Eu e você quem levamos esperança a quem não tem. É nós que vamos alcançar o mundo. É por isso que o inferno se agita, porque vidas estão sendo salvas. Queridos, eu tenho o prazer de andar na rua e ver assim, uma igreja, outra igreja, Aí eu fico lembrando de domingo aquela igreja que eu vi.
Gente, a glória do Senhor está em toda a terra. Tem tanta gente pregando a palavra, tem tanta gente ouvindo, tem tanta gente sendo curada, tem tanta gente sendo salva agora. E tem gente que está achando que as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja. Eu não entendo isso. Que Bíblia é essa que a gente lê? É muita glória, irmãos. É muita glória. Mas não são todos. A Bíblia fala assim: desperta tu que dormes, porque já vem a luz do Senhor. Acorda. Cutuca quem está do seu lado aí. Acorda. Acorda. Se estiver dormindo mesmo, você saculeja. Acorda aí, Pedro. Pedro está dormindo, não, uma brincadeira, viu, Pedro? Queridos, nós precisamos discernir os nossos tempos. Vão lá em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. 16 e 17. Jesus proferiu essas palavras. Não, está atrasado ali. Vou aqui então. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Irmãos, o Espírito Santo, ele não está aqui habitando aqui nesse lugar aqui não. Ele está dentro de mim, dentro de você. Dentro de nós. Vocês não sabem que o santuário de Deus é que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, qual santuário? Essa igreja aqui? Qual santuário que a Bíblia está falando, irmãos? Se alguém tocar no C. Ah, meu filho, mexe com meus meninos para você ver. Sabe aquelas mães invocadas? Mexe com meu menino que você vai ver. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Irmão, nós não dá para andar assim. Ai, está escuro aqui, estou com medo do bicho-papão. Ah, irmão, foi esse tempo. Foi esse tempo, já passou. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você. Como que isso opera? Porque o Espírito Santo revela o Cristo em você. É o Espírito Santo que vai revelar a identidade de Cristo em nós. Se queremos nos dizer que verdadeiramente somos cristãos, o Espírito Santo tem que revelar o Cristo. Mas na hora da prova, quem é revelado? A carne. Quem está sendo revelado? Quem dá testemunho de nós? Quem dá testemunho de nós? Irmão, não dá para ficar andando de cabeça baixa. Ah, filho, o pessoal usa isso aí para falar assim: toca no ungido de Deus para você ver. Esse ungido não é eu, não. É nós. É nós. Nós temos liberdade de conversar e de nos edificarmos. Terminou o culto domingo passado, o Jenner esqueceu a Bíblia, voltou aqui e tal, pegou. Pastor, eu posso orar para o seu filho? Eu recebo agora. Ora para mim mesmo. Sem constrangimento. Eu sou pastor e eu que oro para minha ovelha. Que isso? Onde? Quem somos nós? Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Ai, se tocar em nós, irmãos. Ai, se tocar em você. Você está com medo de quê? Mas sabe por que a gente tem medo? É porque a gente está distante da palavra. A gente relaciona com o menu e não tem convicção no Espírito. Não tem convicção no Espírito, irmãos. Para encerrar, Gálatas 1. Gálatas 1, 15 e 16. Mas, quando Deus que me separou antes de eu nascer, é Paulo dizendo, quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, chamou por bem, 16,
para revelar o seu Filho em mim. Eu quero ler só essa primeira parte. Para revelar o seu Filho em mim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, antes da fundação do mundo, antes de existir o planeta Terra, eu e você não fomos criados por causa da terra. A terra foi criada para nós. Então nós fomos colocados aqui porque havia um plano de Deus primeiro comigo e com você, não com a terra. Nós não somos terrenos. E eu gosto de brincar com isso, que nós somos extraterrestres, nós não somos dessa terra. Irmão, por que nós nos apegamos tanto às coisas daqui, irmãos? Tudo aqui é transitório e passageiro. Irmãos, imagina como é a vida de um ser humano que está lá naquele lugar. O cara gasta 30 anos para construir a casa, e agora caiu uma bomba e acabou tudo. A empresa que ele trabalhava acabou. Pensa o evangelho dessa forma. E aí? Que sentido faz para nós? Eu tenho que ter uma casa, pastor, tem que ter carro, eu tenho que ter. Todo mundo, irmãos. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas ele acrescenta. É preciso entender e discernir os tempos, irmãos. É preciso entender. Eu e você fomos chamados para revelar o Cristo nessa terra, irmãos. Irmãos, isso aqui tudo vai passar. Isso aqui, nós não viemos aqui por causa disso. Aqui só revela quem nós somos. A gente vai entulhando um monte de coisa na nossa vida porque a gente quer. Mas não estou falando que você que trouxe estava entulhando, não. Mas se a gente não vigiar o nosso coração. Irmãos, meu Deus, eu tenho falado com a Renata, falei, amor, nós estamos já na fase dos 50, menos agora é mais. Menos é mais. Menos um negocinho para tirar poeira, um negocinho para ajeitar no lugar. Não, irmão, menos é mais. Menos é mais, irmãos. Mais de Deus é sempre mais. Mais de Deus é sempre mais. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, revela o Cristo em nós, Senhor. Pai, não dá mais para sermos, ó Deus, agente 007. Ninguém sabe quem é. Age às escondidas. Pai, nós somos chamados a sermos cartas lidas, Senhor. Pai, nós somos chamados, ó Deus, a sermos o bom perfume de Cristo, a ser sal da terra e luz do mundo. Pai, é o Senhor em nós, é Cristo em nós, operado pelo Espírito Santo. Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo. O Senhor tem levantado pastores nessa casa que traz o seu pastoreio com sabedoria, com inteligência e com ciência. Pai, seja o Senhor sobre nós. Pai, seja a graça do Senhor sobre nós. Pai, opera, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Pai, ministra, Senhor Deus, nessa casa entendimento, discernimento, salvação. A igreja é feita de salvos, Senhor. Salvos. Nós não somos merecedores, é graça, favor imerecido. Nós não merecemos o céu, mas nós alcançamos pela misericórdia do Senhor. Pai, que o Senhor possa trazer, ó Deus, movimento à igreja, discernimento à igreja. Pai, que cada um se levante entendendo, discernindo a sua casa, o seu tempo, os seus dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Renova cada coração, Senhor. Renova, Senhor, cada vida, Senhor. Pai, eu profetizo salvação neste lugar. Eu profetizo cura neste lugar. Libertação nessa casa, Senhor. Oh, Pai, que sejamos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Santo e poderoso é o Teu nome, Senhor. Pai, santo e poderoso é o Teu nome, Senhor. Derrama, Senhor, uma porção, Senhor, sobre aqui cada um que está. Pai, se porventura alguma pessoa, Senhor Deus, que está, Pai, em casa assistindo essa transmissão, toca essas vidas, Senhor. Salva essas vidas, cura essas vidas, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, que haja renovo. Pai, nos tira dessa treva. Senhor, nos leva, Senhor Deus, para esse reino de luz. Pai, porque o Senhor preparou para nós, ó Deus, um jardim, e o Senhor tem para nós um ambiente de luz. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é conosco, Pai. Pai, eu peço ao Senhor um renovo de entendimento, de graça e de favor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.